sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com o Roberto Sanches, aprovado em primeiro lugar para o cargo de orientador fiscal no concurso do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Então, Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns! Muito obrigado, Ana. Para a gente iniciar, vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre você, de onde é, sua idade, formação. Eu tenho 29 anos, sou formado em psicologia, também sou especialista em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Sou nascido em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, muito embora tenha residido pouquíssimo tempo por lá. Hoje eu resido na região metropolitana de Curitiba, especificamente em São José dos Pinhais. Ah, legal. E o que que te atraiu então na carreira pública que você decidiu se tornar um servidor? A gente tem uma discussão na psicologia que a área clínica, ela, que é o que a gente considera o mais comum, né, o atendimento individual, muito enjoativo. Muito embora às vezes a gente trabalhe com demandas diferentes, pessoas diferentes. E eu falava, não, isso é uma besteira, vai ser legal. Também é uma área mais rentável da psicologia. E aí, nesse momento, eu falei assim, tá, já atuando, eu falei, tá, realmente existe uma questão de você ficar um pouco preso, principalmente porque eu trabalho em casa. Hoje, todos os meus pacientes são atendimentos pela modalidade online. Então, ficava aquela coisa um pouco angustiante de ficar o tempo todo em casa, mesmo sendo até certo ponto confortável. Você não pega trânsito, você consegue resolver alguma coisa pontualmente em casa que fica pendente ali nos intervalos. Mas eu acredito que a grande questão seja o que que eu poderia contribuir com a minha formação junto aos órgãos públicos, à administração pública como um todo. Legal. E aí você tinha algum foco, algum concurso dos sonhos desde que você tomou essa decisão? O meu primeiro concurso que eu prestei foi a Polícia Federal em 2021. Eu sempre tive um apreço muito grande com as carreiras policiais. Nesse concurso eu tirei 74 pontos líquidos. Foi meu primeiro concurso, eu tirei 74 pontos líquidos. Eu acredito que cortou em 75. Foi uma questão de muito orgulho, né, de primeiro concurso você bater na trave, mas também de muita frustração por ter ficado por tão pouco. Depois eu tentei o concurso de psicólogo policial, que é um cargo mesmo, na Polícia Civil de Santa Catarina, né? Ele se equipara às funções auxiliares, como escrivão e agente. O psicólogo policial entra como uma terceira categoria. Também bati na trave. A nota de corte foi 69, eu tirei 69, mas no critério de desempate não deu certo. E o pior ainda, nem preencheram todas as vagas, né? Mesmo pegando os excedentes com as eliminações nos exames físicos, psicotécnicos, exames médicos, não preencheram todas as vagas. Pelo que eu fiquei sabendo, eu posso estar te passando uma informação incorreta, mas pelo que eu fiquei sabendo por um dos aprovados, que já, né, nesse momento o concurso já encerrou todas as atividades, acho que só falta o curso de formação, não preencheram, ficou vaga em aberto ainda. Quem sabe então vem o E próximo concurso, né, também da Polícia Civil, já que tem vaga? Mas a minha questão seria mais com atuação direcionada para a profissão, não também uma questão assim, só trabalhar num sentido amplo como agente. Eu queria trabalhar direcionado. Por exemplo, a Polícia Federal, muito embora a gente possa considerar que não tem essa divisão tão específica quanto na Polícia Civil de Santa Catarina, né, que é papiloscopista, agente, escrivão e os cargos de perito e delegado. Eu sei que há espaço para você trabalhar em setores ali baseados no seu interesse. Então, seria mais nesse viés. Acredito que eu não venha prestar de Santa Catarina, mas a do Espírito Santo, quem sabe? E aí então o seu foco é mesmo carreiras policiais. A princípio, sim. Eu também gosto muito da questão dos conselhos de atividades reguladoras, né, de você estar trabalhando com orientação, fiscalização, e prestei o concurso também do Conselho Federal nesse último domingo, até foi dia primeiro, acho que o último domingo, não lembro. Foi dia primeiro, e a princípio tá tendo bom resultado nos rankings aí que a gente está acompanhando. Claro, nem todo mundo participa dos rankings, mas até então eu estou em primeiro nos rankings e vamos ver. Vamos ver. Quem sabe mais uma aprovação garantida aí, hein? Tô na Claro, claro. torcida e já avisa a gente então para a gente colocar aqui que você foi aprovado também, que o pessoal vai querer saber. Tá Então, vamos certo. falar sobre essa aprovação no Conselho Regional de Psicologia. Por quanto tempo você se dedicou para esse concurso?
Para esse concurso especificamente foram cerca de 3 meses, porque as Pós-edital. matérias, isso, porque as matérias básicas eram matérias que eu já estudava, que são basicamente o feijão com arroz ali dos concursos. Caiu uma parte de direito constitucional, raciocínio lógico, estatística, caiu também, que não caiu no Conselho Federal, mas caiu no Conselho Regional. Português, estatística, raciocínio lógico e direito constitucional e algumas leis, como acesso à informação e Lei Geral de Proteção de Dados. O resto do edital foi contemplado com as resoluções dos conselhos, no caso, parte do Conselho Regional e parte das resoluções do Conselho Federal. E você estudava mais ou menos, então, quantas horas por dia nesse período? Aí é uma questão complicada, porque como eu tenho uma agenda muito volátil por conta dos meus pacientes com que eu trabalho, então acabava sendo a hora que dava. Por exemplo, segundas-feiras. Segundas-feiras eu não tenho tempo livre pela manhã. Já nas quartas ou nas sextas eu já tenho um intervalinho de tempo livre. Então eu sempre tinha que olhar o que eu tinha de compromisso profissional, falar assim, tá, nesse dia eu consigo fazer um pouco pela manhã, um pouco no final da tarde, um pouco pela noite. Em alguns casos, com a transferência de horário, algum paciente fala assim, ah, preciso transferir para quarta-feira, preciso transferir para quinta-feira. Então tinha dias que eu ficava tão esgotado que eu não conseguia estudar. Mas eu dava uma lida em alguma resolução, porque a banca, a Quadrix, ela cobra muito a literalidade de resoluções, regimentos internos. Então eu acabava pegando só para dar constância, né? Ficar ali todo dia na disciplina, estudando. Eu falava, não, estou cansado, mas eu vou pegar uma resolução mais tranquila aqui só para ler e ter aquela sensação de que você está sempre produzindo do que se deixar, né, levar pelo cansaço e às vezes você acabar não estudando todos os dias. Mas eu estudava todos os dias, alguns dias mais, alguns dias menos, e dependia muito do horário que eu tinha livre. Mas onde dava para encaixar, eu encaixava. E aí, então, você não teve um cronograma certinho, mas como que você montou o seu plano de estudos para conseguir encaixar na sua rotina? Inicialmente, eu comecei estudando muitas resoluções. Tem algumas resoluções que elas são bem extensas, tem um linguajar um pouco difícil. Então, eu bati mais firme, vamos dizer assim, em um mês, só em resolução. As outras matérias, como direito constitucional, português, estatística, que eu já estudei, já tinha um conhecimento, eu fui deixar para revisar já a partir do segundo mês. E aí eu mesclava dia sim, dia não com resoluções, as matérias com as quais o edital solicitou. Mas não tinha muito um cronograma certinho, não. Era mais do que eu conseguia fazer. Por exemplo, só para ilustrar, português pela noite, inviável. Inviável, principalmente interpretação de texto. É horrível ler cansado e tentar interpretar o que a banca quer na questão, né? Quando eu fazia a resolução de questão para treinar, eu sempre errava um monte, então eu falei, não, português de noite. Tá. E aí, o que que você preferia, então, de ferramentas também? O que que você chegou a utilizar do nosso material? Uhum. Eu utilizava muito o material de direito e das leis, porque algumas leis elas são bem chatas de ler, né? Principalmente acesso à informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi disponibilizado pelo curso. Se você pegar a lei seca, talvez você fique um pouco perdido no começo. Então, com o comentário do professor, o professor vai trabalhando ali o comentário da lei como se fosse uma conversa, então ficava um pouco mais fácil quando eu partia para a leitura da lei seca. Daí já ficava um pouquinho mais fácil, porque lei é isso, você tem que decorar, entender e tudo. Quando você tem um acesso às informações que estão descritas na lei com um linguajar mais próximo do nosso, fica muito mais fácil de interpretar. Então, eu fazia a leitura do material das leis, pelo estratégia, com o comentário dos professores, que inclusive são ótimos comentários, ajudam muito a você trabalhar a leitura de lei, que é uma coisa cansativa. E aí, quando eu partia para a lei seca, ficava mais fácil de entender, como se fosse uma tutoria, assim, o professor me trabalhou para ler a lei seca. Em direito constitucional, como eu já prestei Polícia Federal, Polícia Civil, que são cargos, né, órgãos, perdão, que caem muito direito constitucional, era uma matéria que nunca tive muita dificuldade. Então, foi uma matéria que eu revisei muito pouco mesmo.
Então você utilizou mais PDFs, não chegou a assistir videoaulas. Não, não. Eu acho que eu assisti a videoaula de processo administrativo federal, que é um pouco maçante e e tinha algumas informações que eram conflitantes com a resolução de processo administrativo do conselho. Então, quando você pegava as duas para ler, você falava assim, não, mas por que que uma é assim e a outra é assim? Então, essa foi a única, eu acho, que eu utilizei o vídeo, mas o resto não. Questões você chegou a fazer bastante? Cheguei a fazer, sempre fiz, né? Mesmo não tendo um concurso em mente, quando eu tinha um tempinho vago, eu fazia a questão de direito, sempre foi uma pedra no meu sapato, direito, então eu fazia muitas questões de direito. Direito constitucional era uma matéria que ficava um pouco mais fácil de fazer, mas sempre fiz questões. A resolução de conselho já ficava um pouco difícil, porque algumas resoluções são específicas do Conselho Regional do Paraná. Então, às vezes, eu tinha que pegar questões de de um outro conselho e tentar trabalhar em cima dessa questão, adaptar essa questão como se fosse a respeito da do Paraná. Então, eu fazia a edição e utilizava flashcard nesse sentido, nesse ponto das resoluções, eu utilizava flashcard. Então, uma resolução do Conselho do Mato Grosso do Sul, que tinha uma diferença, eu adaptava para a do Paraná e fazia a questão como se fosse direcionada para o do Paraná. Sim, deu seus pulos ali para conseguir adaptar e ficar Ah, bem tem que dar, específico para o seu tem que concurso, dar, né? tem que dar, você tem que se adaptar. É. E aí me fala um pouquinho então daquela semana que antecede a prova, da véspera você assistiu revisão, descansou ou estudou? E quero saber também no momento que você saiu da prova se teve a sensação que tinha ido bem. Na última semana de lei eu não faço nada, já tem muita pressão em cima de você ir lá fazer a prova, você já está com essa carga em cima de você precisa ir bem, você estudou, vamos dar o seu melhor. Então, como eu me privo muito, eu já tenho uma carga horária de trabalho um pouco extensa, colocando os estudos nos intervalos, ficava muito cansativo o meu dia. Eu optei nas últimas semanas de dar uma folga, jogar videogame, assistir TV, sair, sei lá, ver gente, ir para academia, não me preocupar tanto em pegar o material para estudar, para rever, para ficar me questionando se eu realmente sei alguma coisa ou não. Eu tirei totalmente, o estudo da última semana, 100% não fiz nada. E em relação à prova, eu saí com a sensação de que tinha ido muito bem, muito bem. Claro que não dá para prever, porque são outros candidatos também, né? Não sabe se você foi melhor que eles ou não. Mas eu tinha a sensação que, ó, ali em cima eu fico. Não sei se em primeiro, mas ali em cima eu fico. Que bom. E aí quando viu então seu nome na lista de aprovados em primeiro lugar, como é que foi esse momento? Ainda tinha, no primeiro momento, a gente viu pelo resultado do gabarito definitivo, né? E aí eu falei, tá, mas ainda tem avaliação de títulos, e agora? Eu fui pesquisar o nome dos outros candidatos para ver se eles tinham títulos para poder me passar. Então eu já comemorei um pouco antes da hora, porque pela minha pesquisa eu já percebi que estaria certo ali, eu estaria em primeiro mesmo. Mas quando saiu ali também, né, dá aquela realmente, minha pesquisa deu certo, mas agora realmente passou. Bom, mas você pretende assumir e vai continuar estudando. Sim, vou assumir, embora seja cadastro reserva, a pretensão de que liberem pelo menos, acho que duas vagas, pelo que eu conversei com pessoas ali dentro. O concurso não era direcionado para Curitiba, e sim para o estado do Paraná. Então, pode ser que eles chamem para alguma subsede, não necessariamente para a sede em Curitiba. Se não me falha a memória, é Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, além de Curitiba. Então, está em aberto aí para, pelo menos em alguma dessas subsedes, ter alguma entrada. E aproveitei, né, já no ritmo ali depois, já comecei a estudar para o Conselho Federal, que já tinha a pretensão de abrir, logo depois abriu, depois ali do gabarito. Falei, não, agora eu já estou no ritmo, o edital é basicamente o mesmo, vamos para Brasília, porque a prova só foi em Brasília, vamos para Brasília e boa. E aí tá bem classificado também, por enquanto tá em primeiro. Nos rankings ali, sim, né? Porque ainda fechou ontem os recursos,
Tinha algumas questões que cabiam recurso, assim, tinha algumas questões, assim, totalmente óbvias, de passíveis de recurso, mas vamos ver. Estou confiante. Eu saí também dessa prova com a sensação de que tinha ido muito bem, porque eu sentei para fazer a prova e fui fazendo no automático, assim, total, fui fazendo, não tive muito, vamos dizer, trabalho. Claro, tem algumas questões ou outras ali que são um pouquinho mais trabalhosas, te quebram um pouco os neurônios, mas eu saí da prova e falei assim, ó, posso não passar, mas estou orgulhoso. Não, mas vai dar tudo certo, sim. E eu te espero aqui então para outras entrevistas, combinado? Tranquilo, Ana, combinado. Bom, vou pedir, Roberto, para você deixar uma mensagem então para quem está estudando e também sonha com uma aprovação, quem sabe um primeiro lugar. Ok, Ana. Acho que a maior dica que eu daria é comecem. Mesmo que você vá começar errado, depois você organiza seu estudo, mas começa. Não fica pesquisando, procurando qual que é a maneira ideal, maneira perfeita, material perfeito, solução mágica e tudo, rotina perfeita, porque isso são coisas que você adapta, você improvisa, igual eu fiz, né? Tem coisas que a gente precisa, pelo menos, dar o primeiro passo. Depois, como a gente vai melhorar, adaptar, aí é uma questão secundária. Não buscar uma solução mágica, porque elas não existem. Você pode buscar um material que te auxilie bastante, isso é uma questão. Mas agora, você buscar uma solução mágica para o teu problema, momento perfeito, material perfeito, jeito perfeito, metodologia perfeita, isso não existe. Isso não existe e eu já estudei de todo jeito questionável, mas que para mim dava certo. Por exemplo, um jeito questionável que eu estudava, eu gostava de reler em alguns momentos o PDF que eu já tinha lido, sei lá, 30 vezes, mas que para mim funcionava muito bem. E eu me sentia confortável desse jeito, estudando. Então, o jeito perfeito é o jeito que você se sente confortável, que rende para você, que é produtível para você. E eu acho que é isso. Não espere muito para começar. Começa, mesmo que você vai começar um pouquinho errado, compra um bom material e vai. Que depois o resto você só vai ajeitando, mas não tem fórmula mágica, tem que começar. Começa que uma hora a aprovação chega, né? Exatamente. E aí o que for necessário de ajuste, você vai fazendo, No mas caminho. no caminho, exatamente. Não tem como ajustar uma coisa ali no começo, só num plano de ideias, porque não dá. Começa e depois você vai ajustando. Acho que todo mundo que estuda para concurso é assim, começou errado, começou com material ruim, fazia de qualquer jeito, mas depois foi falando, não, desse jeito não dá, não, esse material não dá. E aí, né, uma hora você vai fazendo de uma maneira saudável, inteligente. Quem está assistindo aqui e ainda não começou, pelo menos já teve várias dicas aí de como errar um pouco menos, né? Que você pode compartilhar com a gente o que já deu errado e a pessoa já não vai repetir essas coisas. Exato, Mas exato. começar aí foi uma ótima dica. Então, Roberto, eu espero que você tenha sucesso aí nas próximas etapas. Muito obrigada por conceder essa entrevista aqui para gente, pela sua disponibilidade também e sucesso para você. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com vocês do Estratégia e com o pessoal que vem assistir o vídeo e absorver um pouco de como que é a trajetória para estudar para concurso. Bom, então eu espero para você aí que está assistindo que tenha gostado também desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e o seu comentário também, parabenizando o Roberto. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.